Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Que alegria estar aqui com você neste momento especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. No livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, a partir do versículo 17, aqui, meus irmãos, nós temos uma passagem da Bíblia onde revela a manifestação do poder de Deus em favor daqueles que entregam a sua vida para Ele, que põem a sua vida em serviço do Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele, meus irmãos, cuida e nos conduz em todos os nossos caminhos. Ele provê isso mesmo, tudo aquilo que necessitamos. Ele vai à frente dos nossos caminhos. Ele, meus irmãos, ordena aos seus anjos que nos guardem, que nos livrem, isso mesmo, e nos ajude. E nós devemos viver esta fé. Nós devemos viver, meus irmãos, a fé que opera milagres, a fé, meus irmãos, que provê, que os anjos do Senhor nos guardam, nos livram, isso, se acampam ao nosso redor. E isso, meus irmãos, não deve ser uma teoria, isso não deve ser, meus irmãos, algo que apenas interpretamos como um conto de fada, como uma fábula, isso mesmo, uma história que aconteceu. Não, meus irmãos, olhe bem, a Bíblia não é apenas uma história que aconteceu. A Bíblia, meus irmãos, é uma história que aconteceu, que acontece hoje, olhe bem, e acontecerá, meus irmãos, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, meus irmãos, é uma história passada, presente e futura. E o que aconteceu no passado acontece hoje e também acontece depois. Para isso nós devemos crer isso, porque o mesmo Jesus do passado é o de hoje e sempre será o mesmo. E operará as mesmas maravilhas, isso mesmo. Estará conosco, meus irmãos, vivo dentro de nós. E aqui, meus irmãos, os apóstolos, eles presenciaram Jesus, viram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles pregaram, meus irmãos, Cristo Jesus. Viram Jesus operar milagres. Eles, por meio de Jesus e do nome de Jesus, operaram milagres. Viram milagres. Viram, meus irmãos, os anjos agir com Jesus e no meio deles. Viram também os anjos do Senhor agir no meio deles. Isso mesmo. E hoje nós também vemos, só é a gente crer. Não devemos ter a Bíblia como, meus irmãos, uma história, isso mesmo. Mas sim, meus irmãos, como a palavra viva, real e poderosa. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Esta palavra aqui, este livro aqui não é uma história passada. É uma história, meus irmãos, que aconteceu, que acontece e que acontecerá, meus irmãos. Isso mesmo, está viva. A palavra é viva, isso mesmo. E ela, meus irmãos, é tão viva que ela é atual. A Bíblia, meus irmãos, ela foi atual no passado, ela é atual hoje, e ela, meus irmãos, sempre será uma história atual e real todos os dias da nossa vida. Tudo que está escrito aqui é algo real todos os dias da nossa vida. Como que pode? Algo que foi escrito há tantos anos, algo, meus irmãos, que foi revelado há tantos anos, e algo tão real, meus irmãos, todos os dias da nossa vida. É porque é viva, isso mesmo. A palavra de Deus, ela é viva, todos os dias na nossa vida. Jesus Cristo, ele é vivo, ele está vivo dentro de nós. Ele operou e opera hoje também. E sempre irá operar na vida daquele que crê e põe a sua vida diante dele. E se você que está me ouvindo, você entregar a sua vida, você crer, acreditar
que o Deus o qual nós servimos não é uma história, não é uma passagem, não é um conto de fada, não é uma fábula, mas Ele é real, Ele é vivo, isso mesmo, e Ele está aqui, isso mesmo, no meio de nós, aqui dentro de mim, dentro de você, aí agindo em seu favor. Ele entra, opera milagres na sua vida, entra com poder, libertação, com providência, agindo, cuidando dos seus caminhos. Talvez você está aí, você diz: pastor, eu estou enfrentando uma grande luta, aflição, problema na minha casa, na minha vida econômica, na minha saúde, na minha família. Eu estou enfrentando um grande deserto, eu estou enfrentando um grande cativeiro, né? Passando por uma grande prisão, opressão, cansaço, um grande deserto, isso mesmo. Como aqui, meus irmãos, os apóstolos, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo João, após, no nome de Jesus Cristo, operarem grandes maravilhas, isso mesmo, e o poder ser tão poderoso do nome de Jesus na vida deles e do Espírito Santo, onde as pessoas, meus irmãos, criam, aceitavam, recebiam Jesus no seu coração, criam que Jesus era o Filho de Deus e que a salvação era por meio de Jesus Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou, e aquele que põe a sua vida em Cristo também terá os seus pecados perdoados e passará da morte para a vida eterna, como Jesus passou, isso mesmo. E que em Cristo Jesus nós temos vida eterna, salvação. Isso causou grande incômodo aos religiosos, aos políticos da época, isso mesmo. A ponto, meus irmãos, que se levantaram com grande inveja contra contra Pedro e João, e o colocaram eles na prisão, prenderam eles, disseram: vamos parar estes homens, nós devemos parar eles, porque eles estão causando um grande alvoroço aqui, a ponto de prenderem eles em Jerusalém, oprimirem eles para que eles se calassem, eles não pregassem a respeito de Jesus, eles não operassem as maravilhas que estavam acontecendo ali, os milagres poderosos, isso mesmo. Eles queriam calar os apóstolos, queriam, a ponto que prenderam. Olha o que diz aqui: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha aí, eles se levantaram, meus irmãos, contra os apóstolos, né? Aqui especificamente Pedro e João, se levantaram, meus irmãos, ficaram com inveja deles, vendo, meus irmãos, que grandes multidões estavam acompanhando e aceitando Jesus, se convertendo nos seus caminhos, sendo curados, transformados e abandonando a seita, isso mesmo, que eles eram escravos, isso mesmo, a religião que escravizava, oprimia eles, mas não mudava a vida deles. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Pegaram eles e o prenderam, envergonharam eles diante de todos os homens. Mas de noite, olhe bem, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Que coisa maravilhosa! Durante a noite, aqueles homens presos, isso mesmo, um anjo do Senhor desce ali, abre as prisões daquele cárcere, daquela prisão, e manda eles ir embora, isso mesmo. Diz: vão, se apresentem no templo, na casa de Deus, e preguem as palavras desta vida, a respeito de Jesus Cristo. Preguem a palavra que vocês estão pregando. E depois os anjos fecham aquelas portas, aquela prisão novamente. Isso mesmo. A ponto, meus irmãos, que causou grande espanto, isso mesmo, nos soldados que ali faziam a guarda. Depois procuraram aqueles homens, não encontraram eles mais. Viram aquela prisão, meus irmãos, fechada normalmente, não sabiam o que tinha acontecido.
Olha que coisa maravilhosa. Depois receberam a notícia que eles estavam pregando no templo para todos. E ali começou, meus irmãos, a causar um grande espanto entre eles. E começaram a temer agora os apóstolos. Saber, meus irmãos, que eles não eram apenas homens qualquer, mas havia o poder e a virtude do Espírito de Deus sobre a vida deles. E é isso, meus irmãos, que nós devemos viver. O evangelho que nós vivemos hoje não deve ser, meus irmãos, um conto, uma fábula, uma história, mas é algo real, isso mesmo. Os anjos de Deus, meus irmãos, eles se manifestam hoje do mesmo jeito. O poder de Deus se manifesta hoje do mesmo jeito. O milagre e o poder, a transformação de Deus age poderosamente. O Senhor, ele abre prisões, ele quebra prisões, ele quebra grilhões. O Senhor, meus irmãos, ele liberta o cativo, o oprimido, isso mesmo, o opressivo, cura o enfermo, o doente. O Deus Todo-Poderoso que agiu no passado é o mesmo Senhor que opera hoje. O mesmo Jesus é o que opera hoje. E o Evangelho de Jesus Cristo não é uma fábula, não é um conto. Isso mesmo. Não é uma história, é real. Aconteceu, isso mesmo. E acontece hoje o mesmo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O mesmo poder que agiu no passado acontece hoje. E devemos crer, acreditar que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas seja salvo, transformado, liberto, curado, restaurado, receba vida. Pois creia, acredite no poder de Deus na sua vida, seja livre pelo poder do nome de Jesus Cristo. Creia aí que o Deus Todo-Poderoso ele está agindo em seu favor, vai entrar com libertação, com mudança de vida. Diga: eu creio, eu acredito. Eu quero orar agora pela sua. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, entra agora com poder, Senhor, nesta vida, nesta casa, nesta família. Entra, meu Pai, libertando, trazendo vida, salvação. Oh, meu Pai, toca agora nesta mulher, neste homem, nesta jovem, libertando, trazendo vida, salvação, curando o enfermo, o doente. Oh, meu Pai, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com poder, com providência, Senhor, liberta de toda a opressão, liberta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, de tudo aquilo que não te agrada. Entra, meu Pai, agora, Senhor, com poder, curando o enfermo, o doente, o cansaço, abrindo, Senhor, as prisões para aquilo que tem oprimido, levado cativo esta pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, liberta o aflito, cura o doente, Senhor. Entra agora nesta casa, Senhor, libertando de toda a opressão, de todo espírito, Senhor, que tem oprimido, escravizado, de todo o mal, em nome de Jesus. Entra com providência, Senhor, manifesta o teu poder, liberta o cativo, o viciado, o drogado, cura o enfermo, o doente, Senhor, liberta de todo o mal. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra, meu Pai, agora com providência nesta vida, nesta casa, nesta família. Oh, meu Pai, eu te peço agora, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra agora com poder, com providência, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, diga: eu creio, diga: eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Receba aí, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê forças, coragem, ânimo. Amém? Fiquem todos na paz. Uma ótima noite, um ótimo dia. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu amo você. Deixe o seu joinha, não se esqueça. Deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Compartilhe as nossas orações, tá? Isso mesmo. Já coloque isso como uma prática constante, sempre deixando o seu joinha, compartilhando as nossas orações. Se inscreva, se você ainda não é um inscrito, né, se inscreva no nosso canal. Quando faz isso, meus irmãos, essa mensagem alcança outras pessoas. O YouTube divulga para demais pessoas, para que o Evangelho chegue em
em todo e qualquer lugar. Amém? Que Deus te abençoe.